Olá, mais uma vez vamos continuar aqui agora da continuação aqui do capítulo 21 e 22 do Apocalipse, né, que é a parte final da Bíblia Sagrada, né? Então, a gente vamos ler uns versículos aqui da Bíblia, do capítulo 21 e 22, né, do Apocalipse, né? Que é importante, por que que é importante ler isso? Porque é aqui na palavra de Deus que você vai encontrar a sabedoria, né? E o conhecimento das coisas de Deus. O que é que significa isso? Porque não adianta nada a gente ficar explicando e falando, e você não ter a noção do que nós estamos falando, né? Aqui no capítulo 20 nós vimos lá que é o juízo de Deus, né? O do grande trono branco e toda a coisa. Agora, a partir daqui, desse versículo que eu vou ler agora, do capítulo 21, você vai ter uma nova visão, né? Então a palavra de Deus se manifesta assim, ó, com a palavra primeiramente, com o interrogativo aqui, ou que seja, com a única palavra, né, do nosso vocabulário, né? E, né? E quando o João falou essa palavra e, vi, né? Ele está afirmando isso aí. E vi, né? Um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Louvado seja Deus. Por enquanto eu vou dar uma brecada aqui, né, até o versículo 8, né? Que é muito extenso essa parte da palavra de Deus. Por quê? Porque é necessário que você compreenda a respeito da criação de Deus. A Bíblia não fala lá em Gênesis no começo que Deus criou todas as coisas do nada, né? E o céu, né, que existe hoje, naquela época lá, diz que era só um vazio, né? O Espírito de Deus se movia, né? O Espírito de Deus eterno, o Criador, se movia sobre as águas, né? E estava ali sem nada, sem forma de vida, sem nada. E era o princípio de tudo. E a primeira coisa que Deus fez foi: haja luz, né? Uma das criações. Haja luz, e houve luz. Depois Deus disse: haja separação, né? Entre a água, que está embaixo aqui, e o espaço cereal em cima. E as águas se separaram, a parte de cima ficou a parte de cima. Hoje em dia a gente vê aí através dos estudos, né? Desses grandes telescópios da NASA ali, né? Dos países russos, China, até a Índia hoje estão mandando
bases espaciais e satélites lá para pesquisar os espaços, né? Entre o nosso sistema planetário, ou que seja o nosso sistema galáxia, né? Entre nossa galáxia aqui, né? Porque diz que existe mais 750 milhões de galáxias, semelhante à nossa, que com certeza é a morada do nosso Deus, está em uma dessas galáxias, né, mundiais aí pelo mundo afora, que o homem hoje em dia fica aí tentando fazer de todas as maneiras, querer pousar, né, sobre essas galáxias, sobre esses planetas, no caso aí, alguém está querendo mudar para Marte, né, e diz que lá existe água, existe vida. Então, quando Deus fez a separação, lá no começo da Bíblia que você vai ver lá, em Gênesis, você vai ver que Deus mandou que houvesse separação, né? Entre a água que está embaixo da terra e a água que está em cima no céu, acima do nosso espaço, esse espaço sideral, que é onde atua hoje os espíritos, né? Da maldade, que uma hora, daqui a pouco eu vou passar por esse trecho aí explicando para vocês exatamente o que significa o espaço sideral entre o céu e a terra, né? Esse espaço onde operam os espíritos das potestades do ar, né? Da maldade, dos filhos da desobediência, ele está aí operando, né? Fazendo com que as pessoas cometam as coisas erradas, ele está operando nesse espaço aí, a qual Jesus Cristo vai transformá-lo aqui aonde a gente estava lendo, porque o Senhor disse, eis que faço novo todas as coisas, né? O céu já não existirá mais. Então, é assim, meu querido e amado. Se você crê na palavra de Deus, é isso aí que vai acontecer, é isso que está acontecendo, é isso que a gente está lendo, é isso que a gente está tentando mostrar para vocês, né? O que significa isso, né? Louvado seja Deus. Então, aqui nós vemos agora, né? Deixa eu ler um pouquinho aqui a respeito, explicar um pouco a respeito disso aí. Diga assim, o eterno e perfeito estado de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 21 e no capítulo 22, você vai passar por todo esse trecho aí. Se você começar a ler, a partir do momento que você lê, que você receber, né? Eu falo como se eu estivesse transmitindo ao vivo isso para você, né? Você vê que a minha vontade de poder ter o meu canal de live ao vivo, né, seria muito importante, né, para na hora a gente poder estar tirando dúvida, poder estar estudando com vocês e explicando e vocês me perguntando e eu respondendo, né, aquilo que vocês têm dúvida com relação a respeito da salvação, da vida eterna, do céu, do inferno, de todas as coisas, né, então, mas está aqui, a gente vai tentando de alguma maneira fazer com que você vai compreendendo devagarinho, né, então vamos ver aqui. Agora haverá um novo começo, né? Uma nova ordem universal. Com o estudo do capítulo 21 e 22, chegaremos ao fim do tempo e ao começo, né, da eternidade. Isso para os homens, porque Deus é eterno, né? Quanto ao passado e o futuro. Isto é também a linguagem humana, porque para Deus só existe o eterno presente. Ele é o eterno eu sou. Amém? Então você veja aqui, né, nesse tópicozinho que eu acabo de ler, que para Deus não existe passado, presente. Para Deus é uma coisa só. Deus é presente, Deus é eterno, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é único, é o Senhor dos senhores, o eterno eu sou. Quando ele disse para Moisés, né? Moisés queria saber, Senhor, mas quando eu chegar lá no Egito, lá no sul de Israel, lá, eu quero saber quem é que me enviou a eles. E eu vou dizer o que para eles? Diz, olha para os filhos de Israel, eu sou, me enviou até vós. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Foi ele que me enviou até vocês aí para resgatar vocês, tirar vocês da escravidão e da mão de Faraó, né? Louvado seja Deus. Então, isso aí não é um pedido, vamos supor assim, por conta deles próprios, não. É porque eles se humilharam diante de Deus durante o período. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração deles, eles clamaram a Deus pelo sofrimento que estava passando. Nos primeiros 100 anos lá, por exemplo, enquanto José existiu lá, né? E os filhos de Israel, os antigos lá, os irmãos de José e toda aquela população que estava ali, né, no Egito, né, eles foram bem tratados ali, tiveram a terra de Gozan, lá onde foram criar ovelhas e gado lá, e se multiplicaram e cresceram. Você vê ali que
Segundo alguns estudos escatológicos, diz que aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito daquela vez, naquela saidinha quando eles saíram de lá, mais de 2 milhões de pessoas. Tá? Porque logo em seguida mandaram contar os homens só de 20 anos para cima até 50, que arrancavam da espada, que estava pronto para ir à guerra. Foram 600 mil ali contados, né? 600 mil. Né? Fora as mulheres e crianças e os velhos, né? As pessoas que sabem. Mulheres e crianças, quer dizer, até 20 anos, um jovem de 17, 18, era de 20 anos para cima, só foi contado 600 mil. E as mulheres, os velhos e as crianças não foram contados, colocados nessa lista lá, dos 600 mil. Né? Então, segundo alguns estudos, diz que era mais de 2 milhões, quase 3 milhões aproximados de pessoas que saíram ali junto com Moisés, que cruzaram aquele mar vermelho. Louvado seja Deus. Então, o Deus eterno, né? Ele ouviu a oração dos filhos de Israel e ali ele mandou, ele disse, olha, eu sou, me enviou até vós. Esse nome, quando Jesus estava no Getsemane, que chegaram também os soldados para prender Jesus, né, que ele chegou diante dele lá e falou, a quem buscais? Né? Aí nós buscamos a Jesus, né, o rei dos judeus aí e tal. Né? Jesus disse assim, eu sou. Quando ele disse, sou eu sou. A Bíblia nos fala que todos caíram por terra. Já leram essa passagem aí, né? Quando Jesus falou, eu sou, é o nome do Deus eterno. Né? Quando ele falou, eu sou, diz que caíram todos por terra ali, como morto. E Jesus o despertou. Né? Deus, porque era chegada a hora que tu viesse, agora em mim aí como, né? Com valapós, né? Enxertos aí para me prender. Eu estou todo dia lá em Jerusalém no templo ensinando a vocês e vocês nunca me prenderam. Agora vieram porque é para se cumprir aquilo que meu pai falou, por meio dos profetas, né? Que o filho do homem deveria ser levado diante dos ímpios, né? E ali ser julgado e condenado e morto na cruz, né? Para a remissão do pecado da humanidade inteira. Né? Assim o Senhor Jesus estava fazendo a sua obra redentora. Mas quando ele disse assim, eu sou, a palavra de Deus nos diz que caíram todos por terra, né? Como morto ali. Não suportar nem a palavrinha lá do Senhor, essa palavrinha mágica aqui, que hoje em dia o Senhor sempre falou e sempre fala através dos seus servos. Não tome o nome santo do nosso Deus em vão, porque aquele que tomar o nome, o nome do Senhor em vão, o Senhor não o terá por inocente. Você diz, Deus, meu Deus, por Deus, juro por Deus, Deus, não, por Deus, Deus, né? Está sempre usando. Apesar de que existem os deusinhos, né? Os Baalaí, como eu sempre falo, né? Aqueles que são feitos de pau e de madeira e de coisas que não pode ver, nem pode ouvir, nem pode escutar, e nem pode fazer nada para ninguém. E a Bíblia diz lá em Isaías, ou que seja Jeremias 10, que não é para ter medo, esquentar, que ele não pode fazer o bem, nem muito menos fazer o mal. Ele não faz o bem, muito menos o mal. Ele não tem capacidade para nada. Não serve para nada. De nada, sabe? É de nada de préstimo, esses deusinhos aí, né? E eles vão ser, como diz a história, no futuro, né? Essas pessoas vão olhar e dizer, mas meu Deus, mas eu não falava no teu nome, Senhor, nós não comia, não bebia no teu nome. Apartai-vos de mim, malditos, que eu vos não conheço. Que a gente tenta trazer para vocês e mostrar para vocês que não se engane, não se deixe iludir. Deus é Deus, em cima no céu, embaixo da terra, debaixo da terra, nas profundezas da terra, em qualquer lugar. Deus é eterno e Ele vai julgar de vocês, da humanidade, daqueles que não quiserem receber esta palavra. Ele vai julgar e vai cobrar da mão de vocês o sangue de todos os inocentes. A própria palavra de Deus diz que o Senhor cobrará. Aqui em Apocalipse, como nós já passamos para trás, o sangue de todo justo que foi morto na terra, desde o sangue de Abel até o último profeta que foi morto ali diante do altar, né? Quando estava. E assim o Senhor Jesus também, seus discípulos, né? Seus apóstolos, que tudo morreram crucificados, né? Todos os que morreram crucificados, morreram barbaramente assassinados, né? Esfolados, né? Eu, no outro dia, não falei, eu preguei aí o vídeo mostrando a maneira como morreram, e assim morreram, né, os discípulos do Senhor Jesus, né?
Louvado seja Deus. Então, meu querido e amado ouvinte da Palavra de Deus, procure aprender a Palavra de Deus enquanto é tempo, mas tudo isso que eu estou ensinando para você é só para uma coisa, para você fugir da condenação eterna, você fugir do inferno, do lago de fogo, que o Senhor disse que essas almas irão para lá. Não tem desculpa, né? A obra de cada um será julgado segundo as suas obras, né? Mas aí haverá salvação lá, naquele tempo lá, né? A Bíblia nos diz que cada um será julgado segundo as suas obras, né? Então cada um será julgado segundo aquele que fez o bem. A Bíblia diz lá em São Mateus e São Lucas, nos Evangelhos, que ressurgirão como as estrelas, como os astros no céu, a brilhar, né? Mas os que fizeram o mal, vai simplesmente viver eternamente no sofrimento, né? Louvado seja Deus. Então, queridos e amados irmãos, e ouvinte da palavra de Deus, fica atento que Deus tem muita coisa ainda para nos falar daqui para frente. Eu vou dar uma paradinha nesse vídeo mais uma vez e depois eu continuarei gravando, em nome do Senhor Jesus.